E aí, pessoal, a gente vai gravar aqui o nosso encontro de hoje. Vinícius do Paraguai. Seja bem-vindo, Vinícius. Mas você é paraguaio ou brasileiro? Grande Kleber. Kleber não perde uma. Diego de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Excelente. Tem família, hein, no Rio Grande do Norte, hein, Diego. Família do meu avô materno, toda do Rio Grande do Norte. Trader brasileiro. Aqui é Cheyenne também. Show de bola, pessoal. Sejam bem-vindos. Quem quiser ir colocando o nome, de onde fala, e se já presta consultoria, tem empresa de consultoria, pode ir escrevendo aí no chat que para a gente ir conversando. Dá mais um tempinho para o pessoal ir entrando e às 7h05 a gente começa a falar mais especificamente de OKR. 70%. Para você ter todos os grupos que sempre quis. Óticas e vista. É uma empresa de consultoria, sou consultor há 8 anos, excelente. Qual é a sua especialização, Diego? Se você tem alguma? Você presta consultoria em estratégia ou em outras áreas? Cláudio entrando. Estratégica, vendas e processos. Perfeito. A ideia é iniciar a implantar OKRs em 2024 na empresa que presta serviço. Excelente. Já vai sair daqui com o produto em mãos para aproveitar essa oportunidade aí. Quem me conhece sabe que eu não gosto de perder o tempo de vocês. Eu quero. Meu negócio é ser objetivo, ser prático. A gente vai falar sobre OKRs hoje, mas a gente não vai falar muito de teoria, não. O negócio é montar o produto de consultoria em OKRs e já botar na rua amanhã. Excelente, Diego. Cliente Luz desde 2014, fundou a Luz praticamente, junto comigo. Muito bom te ter aqui, cara. Muito bom ver pessoas que confiam na gente há tanto tempo já e ver quanto a gente ajuda, né? Os consultores em geral. Show de bola, pessoal. Quem quiser ir se apresentando no chat, vai falando aqui que a gente vai conversando ao longo da apresentação. Dá mais um minutinho e a gente começa a apresentação que está muito boa hoje, pessoal. Preparei um material denso aí para vocês. Show, Cláudio Faria de Curitiba. Presta consultoria, Cláudio? Desde 2006. Excelente, bastante experiência já. Muita história para contar, né? Esse mundo de consultoria, cada projeto é um projeto. Sei bem como é que é. Excelente. Quem já usa as planilhas da Luz na consultoria aí, além do Diego e do Cláudio? Bom, pessoal, vamos começando então. Sejam todos bem-vindos à série Consultoria Ágil. Nosso objetivo hoje é falar sobre como criar um produto de consultoria em OKRs. Eu vou falar um pouco sobre o que são OKRs, mas o meu objetivo aqui é já ir para a produtização, para a criação de um serviço de consultoria em OKRs. Então, está todo mundo vendo minha tela? Todo mundo está vendo bem? Show de bola então. Nossa agenda hoje, vou fazer uma pequena introdução, né, falar um pouco sobre quem é a Luz, qual é o nosso objetivo com essa série.
Em seguida, vamos falar o que é uma consultoria em OKRs, também vou falar sobre o que são OKRs, né, dar um passo atrás. E depois eu vou falar sobre as três fases, né, que eu vejo em um projeto de consultoria em OKRs: a fase de diagnóstico, a fase de estratégia e a fase de controle. Então, partindo para a nossa introdução, sobre a Luz. Quem é a Luz, né? Quem é essa empresa que acho que a maioria de vocês já conhece, mas é sempre bom lembrar. A Luz tem uma missão, a missão da Luz é: o empreendedorismo desenvolve a sociedade e todo empreendedor merece atingir o seu potencial. Então, a gente acredita realmente no empreendedorismo como o único caminho, talvez, para a ascensão social, né, para desenvolver a sociedade, e a gente quer realmente ajudar a pegar na mão de cada empreendedor e garantir que eles atinjam o seu potencial. A Luz acredita muito no empreendedor, a gente acredita que todo empreendedor é muito trabalhador, passa por desafios incríveis, e é nosso papel aí ajudar que vocês, né, como empreendedores, atinjam o potencial mais alto possível. E nós trabalhamos por um mundo onde as empresas não quebram mais por falta de acesso a networking, ferramentas e melhores práticas de gestão. Então, a gente aceita que uma empresa, um produto falhe por não atender uma demanda, ou por falta de inovação, mas a gente não quer que empresas quebrem porque não conseguiram acessar as pessoas certas, porque não tiveram as melhores ferramentas e não tiveram acesso a melhores práticas de gestão. E a Luz ela começou em 2007 como um serviço personalizado, uma consultoria bem padrão. Nosso foco ali era resolver o problema do cliente, não importava qual fosse. Acho que muitos de vocês estão nessa posição hoje. Em 2009, a gente começou a produtizar a nossa consultoria, a gente entendeu tão bem assim as demandas do setor que a gente começou a criar, de fato, produtos, né, de consultoria, né, que eram processos muito mais bem estabelecidos, de consultorias que seguiam certos scripts, com o objetivo de ganhar escala. E a gente gostou tanto desse caminho que em 2013 a gente produtizou de vez, a gente virou um e-commerce, né, de produtos digitais, e a gente continuou, né, nesse caminho. Hoje, em 2021, a gente lançou um produto tecnológico, a gente transformou o nosso e-commerce numa plataforma, num sistema de assinaturas. Então, hoje a nossa ideia é oferecer cada vez uma experiência cada vez melhor, e o nosso foco, a partir desse ano, a partir de agora, de 2 meses para cá, é o consultor, né? A gente acredita que o consultor ele impulsiona o empreendedorismo. Então, a gente decidiu que a nossa plataforma ela vai ser cada vez mais voltada para ajudar o consultor a fechar mais negócios, a ganhar mais dinheiro através da Luz e ajudar cada vez mais empreendedores. E o nosso objetivo com a série Consultoria Ágil é ajudar empresas de consultoria a crescerem via ganho de escala, novas fontes de receita. Acho que todo consultor já passou, né, por esse dilema cara, como eu cresço, né, eu tenho um bom ticket aqui, tenho alguns clientes, mas como é que eu ganho escala, né? Consultoria é um negócio que ele pode ser escalável? E a resposta para essa pergunta ela é difícil, né? Eu acredito que ela pode ser mais escalável do que ela é hoje. Ela sempre pode ser mais escalável. Mas qual é o limite da escala, né? A gente está aqui para debater justamente isso, né? Para entender como é que a gente pega nossos negócios de consultoria e fazem com que eles sejam, né, os maiores possíveis. Então, a gente vai falar muito aqui de criação de produtos de consultoria, estruturação e otimização de processos e de desafios comuns, né, de consultores. E a gente faz essa série aqui quinzenalmente, né? Quem ainda não está no grupo de WhatsApp da série Consultoria Ágil, o Luiz daqui a pouco vai mandar o link do grupo aqui no chat. Então entra lá, porque é lá que a gente divulga o próximo tema, a gente manda o link do Zoom. Então por lá, e o grupo é fechado, não tem spam de mensagem, é só realmente para comunicar, né, com vocês sobre a série Consultoria Ágil, que é uma série que a gente tem muito carinho por ela, porque de fato a gente está gerando muito valor para consultores e ajudando vocês a fecharem cada vez mais negócios. Então vamos para o que interessa, né? Como eu falei, não quero perder o tempo de vocês, vamos criar juntos um produto de consultoria em OKRs. E para falar, né, sobre como criar uma consultoria em OKRs, um serviço, né, produtizado de consultoria em OKRs, primeiro a gente tem que entender um pouco, né, o que é uma consultoria em OKRs, o que são OKRs, né, e como eles são usados. E primeiro, assim, algumas empresas que usam OKRs no mundo são empresas gigantes, empresas bem-sucedidas, vamos dizer assim. Hoje, OKRs são uma metodologia usada por, acredito que centenas de milhares, né, de empresas no mundo. É uma metodologia que foi criada dentro da Intel, né, que está aqui.
e foi popularizada pelo Google, né? O Google tornou essa metodologia muito famosa e várias empresas, a maioria delas até ligadas à tecnologia, né, ou a setores dinâmicos, começaram a implementar porque perceberam que a maioria dos planejamentos estratégicos falhavam, né? Eles não se adaptavam à realidade de cada empresa, enquanto os OKRs, eles são ferramentas, ele é uma ferramenta muito adaptável e flexível. E eu, antes de entrar no tema, eu não estou aqui para ensinar 100% o que é OKR para cada um de vocês, né? A gente vai falar sobre o que são OKRs, mas eu considero esse cara aqui que está na tela a grande referência em OKRs hoje, né? O Felipe Castro. No Brasil, ele é a referência número 1, com certeza. No mundo, ele está entre os top 5. Eu prestei consultoria para ele durante muito tempo também. E então, quem quiser entender assim, o básico de OKR, quem ainda está nesse nível de pegar o básico, entra no site desse cara, é só buscar Felipe Castro OKR no Google e baixar o guia para iniciantes dele, que é bem completo e vai te dar uma visão, pô, muito boa assim, da parte teórica da metodologia. E assim, como que são OKRs, né? Vamos primeiro fazer aqui um retrato comparando OKRs com outras metodologias, né, de gestão estratégica, o BSC, que é muito famosa, e o planejamento estratégico tradicional, algumas metodologias de planejamento estratégico tradicionais. Primeiro, em relação ao modus operandi, né, como funciona cada uma delas. Os OKRs, eles estabelecem objetivos claros e resultados-chave para orientar a equipe em direção à estratégia. Então, é uma equipe muito focada em resultado, em ser objetiva, né? Enquanto o Balanced Scorecard, o BSC, ele enfatiza a tradução, divisão, estratégia, objetivos, medidas, iniciativas estratégicas. E a maioria dos planejamentos estratégicos tradicionais, eles partem de uma visão, né, da empresa para definir planos de longo prazo em níveis estratégico, tático e operacional. Em termos de agilidade e flexibilidade, os OKRs eles promovem a agilidade, eles são adaptáveis a mudanças, eles permitem a redefinição dos OKRs trimestralmente ou conforme necessário. Tem empresas que eles optam até por ciclos mais curtos do que os trimestrais, especialmente quando elas estão na fase inicial de operação delas, enquanto as outras metodologias elas acabam sendo menos flexíveis, elas são mais rígidas, né? Elas exigem um ciclo ali de 6 meses, pelo menos um ano, para são metodologias, assim, como eu falei, que são para empresas em ciclos um pouco mais menos dinâmicos, né? Mais estruturados, enquanto os OKRs eles se adaptam bem a empresas que estão em ciclos de constante mudança, né? Como tecnologia, ou então empresas que lidam, por exemplo, com a geração Z, que está sempre mudando, eles funcionam muito bem. Em termos de comunicação e alinhamento, né, os OKRs eles promovem a transparência e o alinhamento organizacional, por meio da definição, por meio de todos os níveis da organização. É uma ferramenta que ela prega para essa transparência, né? A metodologia de OKR, ela prega que os OKRs eles estejam acessíveis a todos na empresa, todo mundo sabe o que a empresa quer atingir e consiga acompanhar o resultado daquilo, enquanto as outras metodologias elas têm diferentes níveis, né, de transparência e de abertura. E os OKRs eles têm uma abordagem de inovação muito interessante. Eles incentivam muito a experimentação e a aprendizagem ao definir metas desafiadoras focadas em resultados e até pelo ciclo de revisão, né, que é trimestral, é um ciclo curto. Enquanto as outras metodologias, elas, como eu falei, elas costumam ser mais fechadas. Então, assim, entrando mais, falando mais sobre os OKRs em si, né, objetivos e resultados-chave, eles têm muito incentivo a resultados práticos, né, eles têm flexibilidade, abertura e inovação. Como eu falei, os ciclos são curtos, então OKRs funcionariam numa empresa, num mercado tradicional, onde o ciclo é pouco dinâmico, sei lá, ela funcionaria numa construtora ou numa empresa de óleo e gás? Depende muito do contexto, tá? Depende muito do contexto. Mas eu diria que os OKRs eles são a melhor ferramenta possível para empresas que estão em constante mudança, sabe? Que querem realmente uma ferramenta que seja adaptável, que permita que a gestão estratégica se adapte à empresa e não o contrário. Não, a empresa tem que se adaptar a um planejamento estratégico. Eles geram alinhamento entre diferentes times, a gente vai falar sobre isso, mas a maioria dos OKRs táticos, eles estão alinhados com os OKRs estratégicos, eles pregam transparência e eles exigem, eles conseguem, naturalmente até, eu diria, proporcionar uma maior cadência de acompanhamento, né?
os planejamentos estratégicos padrão, normalmente eles têm aquela pegada um pouco define e esqueça, né? Que o cara faz no início do ano, fica 12 meses sem acompanhar, no final do ano ele pega de novo para ver, putz, errei, acertei, e quer fazer o planejamento do ano seguinte. Os OKRs, eles são uma ferramenta que estão em constante ali cadência de acompanhamento, né? Porque o controle ele é sempre mensal, no máximo, assim, pode até ser em menos tempo, de 15 em 15 dias, e as revisões elas são trimestrais, e as revisões elas podem mudar bastante até do que foi definido, né, um trimestre atrás. Então ela acaba que você tá sempre olhando para aquilo, né, porque né, você tem aquela flexibilidade, não é? É diferente de um planejamento estratégico padrão em que lá, você erra um pouco no primeiro mês ou no segundo, mas você acaba indo com aquilo até o final do ano, né? E não, os OKRs a cada 3 meses, se a empresa muda de foco, ele vai junto. E aí, vamos falar das duas vertentes, né, dos OKRs. Primeiro, os objetivos e, em seguida, os resultados-chave. O que são objetivos? Os objetivos, eles indicam a direção em que a empresa quer seguir, né? Eles são inspiradores, ambiciosos e não mensuráveis. Isso é importante, tá? Eles não são mensuráveis. Os objetivos, eles são direções. Então, assim, no planejamento estratégico, normalmente você parte da visão da empresa, né? O que ela quer ser no longo prazo, e você define a cada ano algumas metas para serem atingidas. E na minha opinião, sabe, na minha leitura sobre isso, eu acho que fica um gap aqui no meio, né? Fica faltando alguma coisa, porque legal, né? Eu quero essa visão, eu quero chegar lá em 20 anos, eu quero ser isso aqui. Mas, cara, o que eu estou pensando esse ano, sabe? Quais são os meus focos, sabe? Antes de eu definir metas, né? É importante ter esse pensamento. Então, os OKRs, eles quebram a visão nos teus objetivos atuais, né? Quais são os teus focos para esse ano, para esse trimestre, para esse semestre, e em seguida você define resultados-chave, que são, cara, o que eu preciso atingir para falar que esse meu objetivo foi conquistado. Então, dando um exemplo assim na luz, né, a nossa visão, trabalhamos para um mundo onde empresas não quebram mais por falta de acesso a networking, ferramentas e melhores práticas de gestão. É uma visão utópica, né? A gente provavelmente não vai conquistar um mundo onde nenhuma empresa, onde todas as empresas deixem de quebrar por causa disso, mas indica bem uma direção, uma clara visão, uma clara direção, né, macro para onde a gente quer seguir. Mas legal, o que eu quero fazer, cara, agora, nesse momento, né? Quais são os meus focos para conseguir chegar nessa visão daqui a 20 anos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, esse ano, como eu falei para vocês, né, a gente decidiu que a nossa ferramenta ela vai ser voltada cada vez mais para os consultores. Então, o objetivo da Luz seria, cara, entregar uma experiência 5 estrelas para consultores. Eu não mensurei isso. Eu quero que a minha experiência para consultores seja incrível, né? Esse é um foco meu. Eu vou melhorar essa experiência. Aí, como eu mensuro se eu cheguei nesse objetivo? Eu vou definir resultados-chave que, que me deem a sensação como empresário de, cara, agora eu posso falar que eu entrego uma experiência 5 estrelas para consultores. E aí os resultados-chave, eles são mais parecidos, né, com as metas de um planejamento estratégico, mas eles poderiam ser uma taxa de NPS melhor, né, uma taxa de cancelamentos menor, usuários que estão ativos na minha plataforma, satisfação com suporte, avaliação de novos produtos da Luz. Eu tentaria criar um sistema ali alinhado que me permitisse chegar no final do ano e falar, cara, agora os consultores estão tendo uma experiência incrível na Luz. E o que são resultados-chave, né? Eu já dei uma palhinha ali no último slide, mas são marcos mensuráveis que indicam se nós estamos nos aproximando dos objetivos ou não. Normalmente são metas ambiciosas em que um êxito de 70% já é considerado um sucesso. Então, um exemplo aqui, né? Uma startup de RH baseada em Florianópolis. Digamos que ela tenha como objetivo, cara, esse ano a gente quer sair de Florianópolis, a gente quer alcançar a abrangência nacional, a gente quer ser conhecido no Brasil inteiro. Isso não é mensurável, né? Uma meta, como eu falei, é um objetivo, né? E aí, o que ela vai fazer depois disso? Ela vai pensar em resultados-chave que façam com que ela se sinta satisfeita no final do ciclo de OKRs, né? Do ciclo de 3 meses ou 6 meses, que ela consiga falar, cara, esse ano nós alcançamos a abrangência nacional. E esse é um exercício muito de empresa para empresa, não tem fórmula certa, sabe? Não, para esse objetivo você tem que definir esses resultados-chave pronto. Não existe isso. A empresa vai ter que sentar e vai falar,
Cara, o que que nos leva a acreditar que nós alcançamos a abrangência nacional? Como nós queremos chegar no final desse ciclo e o que que nos faz satisfeitos de poder falar, cara, alcançamos a abrangência nacional? Então, um exemplo aqui seria aumentar a base de clientes fora de Santa Catarina de 10% para 50% da base total, né? E ainda assim eles querem crescer a base de clientes, né, total de 200 para 1.000, né? Eles não querem simplesmente substituir os clientes, eles querem crescer então isso aqui, esses dois resultados-chave juntos indicam que eles querem um crescimento muito grande fora do estado em que eles operam. Eles querem ter pelo menos 5 clientes em cada estado do Brasil e eles não querem reduzir a receita média por conta em mais de 10%, porque também é um papel dos resultados-chave você garantir que você não vai fazer um gol de mão, entre aspas, né? Porque essa empresa poderia falar, cara, não bati ainda a minha meta, vou dar um desconto de 90% para os estados em que faltam e vou bater. Só que não, ela trava isso falando que ela não quer reduzir a receita média por conta em mais de 10%. Então, esses seriam os OKRs da empresa, né? Ou os OKRs, não, um objetivo da empresa e os seus respectivos resultados-chave ligados a esse objetivo. E aí, depois da definição, né, desse objetivo, desses resultados-chave, o que cada time vai fazer em nível tático? Eles vão pensar, caramba, como, né, a minha área pode ajudar os OKRs estratégicos? E aí cada uma vai fazer o exercício de definir os próprios objetivos e os próprios resultados-chave de forma a ajudar a empresa a alcançar seus objetivos estratégicos. Então, é por isso que eu falei, né, em alguns slides atrás, que OKRs, eles são uma ferramenta que alinham a empresa como um todo, né? Porque o tático e o estratégico eles estão sempre conversando. Então, nesse exemplo aqui, o marketing, por exemplo, ele fala, cara, como é que eu posso ajudar a nossa startup a alcançar essa abrangência nacional? Bom, talvez se nós nos tornarmos referência em RH no país, a gente vai estar ajudando eles, a gente vai estar ajudando a empresa a alcançar essa abrangência nacional. Mas o que que significa se tornar referência em RH no país, né? Como é que eu torno esse objetivo que não é mensurado em resultados-chave objetivos, práticos, né? Mensuráveis? Então, ela poderia definir, por exemplo, que ela quer aumentar a base de cadastros dela fora de Santa Catarina de 20% para 70%. Né? Ela quer crescer também a base de cadastro total, né? O que indica que ela quer um crescimento muito forte fora de Santa Catarina. Ela quer criar o maior podcast específico, né, sobre RH do país, com média de 1.000 ouvintes por episódio. Ela quer aumentar o volume de impressões mensais de 10.000 para 50.000 na conta de LinkedIn do CEO da empresa. Então, ela define os resultados-chave que vão fazer com que essa área de marketing chegue no final do ano e fale, cara, agora a gente conseguiu transformar essa empresa numa autoridade em RH no país. E a área de vendas ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai pegar e vai falar, cara, como a nossa área, de forma tática, ajuda a empresa a alcançar o objetivo estratégico dela, que é alcançar a abrangência nacional. E as áreas vão fazer isso para cada cada um dos objetivos da empresa. Pode ser que uma área tenha um objetivo que não esteja ligado ao objetivo estratégico? Pode ser que sim, né? Uma coisa que seja relevante, extremamente relevante para a área, que faça com que ela trabalhe melhor, por exemplo, mas que não esteja 100% diretamente ligado ao objetivo da empresa. Pode ser que sim, mas normalmente 60%, 70% dos objetivos e resultados-chave de uma área, né, do nível tático, eles vão precisar estar ligados ao nível estratégico, né, ao nível da empresa. E uma outra coisa que me perguntam muito nisso aqui é, Filipe, quando você desce para o operacional, você define OKRs individuais para cada pessoa? Tem empresa que faz isso. Eu não faço. Eu acho errado. Porque o seu incentivo a criar silos dentro da empresa, quando você define OKRs individuais, é muito grande. Né? A não ser que a empresa esteja muito no começo da operação de uma área, onde uma pessoa represente uma área inteira, aí tudo bem, faz sentido. Mas quando você tem ali um time, né? Eu tenho um time de marketing, 10 pessoas. Poxa, eu vou definir OKRs para cada um. Cara, não faz isso. Define os OKRs da área de marketing. E quando você for para o nível operacional, eu prefiro muito mais trabalhar com planos de ação, né? E aí sim, cada um seu responsável, para que eles ajudem a área de marketing a atingir os seus, né, objetivos e resultados chaves, ajudando a empresa, né, no final das contas. E eu gosto muito também do conceito de medidas de direção, não sei se vocês conhecem, mas as medidas de direção são medidas que informam se você está cumprindo as atividades 80-20, né? As atividades que
né, você gasta 20% do seu esforço e traz 80% do seu resultado. Então, por exemplo, numa área de vendas, normalmente, cara, marcar reunião é uma atividade 80-20. Uma medida de direção indica, cara, quantas reuniões foram marcadas essa semana por você, sabe? Você está conseguindo, né, concretizar as suas medidas de direção? Então, quando eu vou para o operacional, para o individual, eu prefiro usar essas duas ferramentas, né? Que podem estar integradas. Como eu falei, o OKR ele é muito flexível. Elas podem estar integradas a um projeto de OKR. Eu só não definiria OKRs individuais, porque aí você está criando silos, né? Como é que cada um dentro de uma área vai ter um objetivo específico, ou 3 objetivos específicos e resultado-chave ali para mensurar sozinhos. Eu prefiro que eles estejam contribuindo para né, os resultados-chave da área deles de alguma forma. Tem uma pergunta aqui do Diego Dantas, né? Seriam os indicadores, né? Eu acredito que você esteja falando dos resultados-chave. Cara, mais ou menos, né? Os resultados-chave, eles são metas que você quer atingir, e os indicadores, normalmente os KPIs, né? Os indicadores de performance principais, eles são termômetro que indicam se você está batendo as metas, mas uma empresa, normalmente, ela vai ter ali, cara, 5 resultados-chave no máximo por objetivo, mas, na verdade, ela vai estar olhando para muitos KPIs, né? Não necessariamente só para 5. Então, normalmente as metas saem sim dos KPIs, mas eles definem assim, quais são os KPIs que são mais importantes a gente mover, mas não necessariamente todo KPI vai se transformar numa meta, num resultado-chave da empresa, entendeu? Só aqueles que estão ligados realmente ao foco da empresa no momento. E aí alguns erros comuns, né, no processo de definição de OKRs, né? Primeiro, cara, estabelecer resultados-chave não mensuráveis, né? Então, tem muita empresa que comete esse erro. No último exemplo que eu dei, por exemplo, nós queremos criar o maior podcast sobre RH do Brasil. Cara, isso não é mensurável. Não é um OKR, sabe? Você tem que botar uma métrica ali. Eu quero ter uma audiência de, sei lá, 1.000 ouvintes em cada episódio. Legal. Aí você começou a medir. Mas ele tem que ser mensurável, o OKR. Ter muitos OKRs no resultado-chave. Cara, isso também. Cara, OKR é foco, sabe? Menos é mais. Então, eu gosto de definir no máximo 3 objetivos, no máximo. E três, acho que 3 resultados-chave para cada objetivo é um número de ouro ali, mas que se sentir a necessidade de aumentar para 5 ainda dá. Mais que isso já começa a ficar difícil. Incluir tarefas como Key Results também, como resultados-chave. Cara, é um erro comum também, do tipo, então para crescer, sei lá, para atingir um resultado comercial melhor, nós vamos contratar 10 novos vendedores. Esse é um resultado-chave nosso. Cara, não é um resultado-chave. Então, o resultado-chave vai ser fechar mais clientes, vai ser, né, sei, diminuir o tempo de negociação, né? A contratação, né, desses funcionários para o seu time comercial, ela não vai ser um resultado-chave, ela é um plano de ação para você atingir os seus resultados-chave. Estabelecer OKRs com uma abordagem top-down, né, de cima para baixo sempre. Cara, os OKRs eles são definidos tanto de cima para baixo como de baixo para cima. É muito importante ter esse alinhamento da equipe. Então, no próprio exemplo que eu dei ali, a empresa ela define ali, normalmente com algumas lideranças, os OKRs estratégicos, mas os táticos ele já tem que vir tanto do gerente da área, mas, né, reunido ali com a equipe, né, deles, porque isso abre espaço para inovação, né, também. Criar OKRs em silos, cara, eu já passei por isso, e empresas que cada área senta para definir seus OKRs sem ter uma diretriz global, sem ter a definição dos estratégicos. Isso também é um erro bem comum. Aí tem defina, né, e esqueça, né, que também é comum você botar na gaveta, não fazer as revisões trimestrais, não fazer o controle mensal, também é um erro comum. Incluir OKRs em uma fórmula de remuneração. Normalmente eu tento fugir disso, mas aí vou explicar por quê. Quando o teu funcionário, o teu colaborador, o colaborador da empresa que você presta serviço, ele tem OKRs muito incentivados em remuneração, ele vai ter uma tendência a tentar negociar com você ou com o empresário, né, com o dono da empresa,
ou com o chefe dele, o responsável, OKRs menos ambiciosos. Então, OKRs, eles são uma medida, né, da performance do funcionário, mas você precisa juntar isso com outras coisas, sabe? E não simplesmente os seus OKRs significam a sua remuneração, né, variável, pelo menos. Né? Então, eu tento fugir disso, né? Até para deixar as pessoas bem. Eu tento criar outros incentivos, por exemplo, coletivos, né? Se a empresa bater todos os OKRs, legal. A equipe toda vai ganhar junto. Mas tentar, assim, não individualizar isso, né? Tipo, se você cumprir os seus OKRs, cara, você vai, né, ter um variável maior, porque ele vai tentar sentar na negociação todo trimestre e jogar os OKRs para baixo. Isso é ruim para a empresa. E tentar copiar a Google ou qualquer empresa que já tenha implementado OKRs cegamente, assim, né? Pegar esse sistema e colocar na minha empresa do jeito que as outras empresas fazem. Como eu falei, OKRs eles têm que ser flexíveis, a empresa ela tem que tentar evoluir, né, o sistema de gestão estratégica dela a cada trimestre. E tem empresas que vão precisar de ciclos menores, vão ter empresas que vão precisar de ciclos maiores, vão ter empresas que vão precisar quebrar uma área em 2, 3 times, porque para ter, sei lá, times menores, né, criando seus OKRs próprios. Cada empresa vai ter um jeito melhor aí de fazer OKRs e a metodologia ela é aberta a isso, sabe? Não é interessante fechar isso. E aí falando, né, sobre a consultoria e OKRs especificamente, ela funciona muito parecido, na minha opinião, com uma consultoria em planejamento estratégico. Eu gosto, quando eu crio, né, esse produto, quando eu faço, eu costumo, né, dividir o projeto em 3 fases. A primeira fase é uma fase de diagnóstico, né, que dura mais ou menos um mês. O objetivo dessa fase é colocar todos na mesma página, inclusive o consultor, né, porque você está entrando ali numa empresa, você precisa entender o momento atual dessa empresa antes de entrar num rito de planejamento estratégico, de OKR. Então, é muito interessante que você traga todos para a mesma página, que você entre na mesma página também deles e que você prepare os líderes para discutirem objetivos e metas. Né? Se você pegar, entrar e botar todo mundo numa sala para discutir OKRs, as coisas não vão sair boas, né? Porque, não sei, o diretor financeiro ele pode estar com uma visão, o diretor comercial pode estar com outra, então o ideal é montar exercícios que coloquem as pessoas na mesma página antes de entrar na fase de estratégia. Então é o momento de avaliar a situação real da empresa, analisar os ambientes interno e externo em que ela está inserida, coletar e analisar dados históricos, né, quantitativos e qualitativos, e propor exercícios com as lideranças que tornem esse processo mais fácil. Né? Botar os líderes ali para te ajudar a coletar dados, entrevistar eles, sabe? Montarem uma análise SWOT, talvez, juntos, e para que eles reflitam sobre a situação da empresa e na hora de você definir o OKRs não fique uma coisa muito fora da realidade. Depois é a fase estratégica, né, que para mim, é o rito, né, de definição de OKRs, que é onde você vai primeiro trabalhar estrategicamente, né, você vai definir os OKRs globais da empresa. Em seguida, você vai definir os OKRs de cada time, né, que é onde você está no nível tático. Né. Eles, como eu falei, normalmente, né, pelo menos 70% deles vão estar alinhados aos OKRs globais. E por último, você vai montar planos de ação necessários para atingir os OKRs. Uma fase opcional é dali já saírem os orçamentos, né, para cada time, você já desmembrar essa atividade em orçamentos. Aí vai depender de como você quer estruturar o seu projeto, qual nível de profundidade você quer atingir. E por último, tem uma fase de controle. Né? Nessa fase de controle, ela pode durar o resto do ano, ela pode durar para sempre, mas sempre seguindo ciclos trimestrais, né? Sempre entre aspas, né? Porque, como eu falei, vão ter empresas que vão falar, cara, a gente quer fazer a revisão em 2 meses. Cara, 3 meses ficou muito longo. Nosso está numa fase inicial aqui, nós somos uma startup muito dinâmica, a cada 2 meses muda tudo. E cabe a você entender também o momento da empresa e adaptar a ferramenta a eles. Né? Vão ter empresas que vão falar, cara, a gente já está numa fase mais madura, eu acho que as revisões podem ser feitas de 6 em 6 meses. Legal, mas vamos controlar todo mês.
Então, excelente. E no final você vai ter um cronograma que ele funcione mais ou menos assim, né? Você vai ter um diagnóstico aqui que vai durar um mês, né? Pode começar em janeiro, pode começar num trimestre específico. Essa é uma grande vantagem, aliás, dos OKRs em relação ao serviço de consultoria em planejamento estratégico tradicional. A demanda por esse serviço, né, de OKRs, ela cresce em todo o início de trimestre. Então, você consegue vender esse produto mais perenemente ao longo do ano, né? O planejamento estratégico, a demanda dele é altíssima de outubro a fevereiro, mais ou menos, né? Então, você vai ter uma fase de diagnóstico em janeiro. Normalmente, você não vai precisar mais fazer essa fase de diagnóstico ao longo do ano, né? Você pode até começar a fazer para o ano seguinte, né? Se conseguir colocar em dezembro, ótimo, porque aí já entra em dezembro já, né, fazendo a estratégia e o controle. Na parte de estratégia, você vai ter um rito normalmente maior no início do ano, né, porque você vai estar definindo aquilo ali a primeira vez, né, no seu projeto. A cada trimestre você vai ter um rito um pouco menor, porque vai ser um rito de revisão. E o controle, como eu falei, é mensal. Aí qual é a genialidade aqui do consultor, né? Qual é a grande oportunidade do consultor? Você, pela minha experiência, tá? Eu já vendi muito projeto de planejamento estratégico, a Luz já vendeu muito projeto de planejamento estratégico, baseado em OKR ou não. Você não vai vender isso aqui como, cara, vamos fazer o seu planejamento estratégico por, sei lá, R$ 30.000, R$ 40.000. Você vai vender como um sistema de acompanhamento estratégico da empresa durante um ano, né? Só que você sabendo que você vai trabalhar mais aqui no início e depois você vai ter ali a manutenção mensal, que você vai trabalhar pouco, né? Porque isso aqui basicamente são reuniões mensais de 2 horas, ou um pouco mais, talvez. E a revisão pode até ser um pouquinho mais pesada, pode ter uma revisão ali de 4 horas, mas você vai vender isso aqui como, né, cara, eu vou acompanhar a sua empresa estrategicamente por um ano e você vai me pagar, não sei, R$ 3.000 por mês. E aí você vai estar vendendo um projeto de R$ 36.000, mas na cabeça do cara vai entrar, poxa, 3.000 mensais, cara, faz sentido, vale a pena. Pessoal, até aqui tudo bem? Vocês têm alguma pergunta a fazer? Estão entendendo legal? Faz sentido o que eu estou falando? Show de bola, tudo perfeito. Excelente, Cleide. Então, vai funcionar mais ou menos assim o projeto de consultoria em OKRs. E aí, vamos falar um pouco mais das 3 fases, né? E como, né, colocar elas no ar o quanto antes. Então, primeiro é o diagnóstico, né? Eu acredito que o diagnóstico ele dure um mês. Claro, né? Cada consultor é um consultor, né? Você pode estar só com esse projeto e fazer um intensivão ali e encurtar um pouco mais essa área, também vai depender da disponibilidade da empresa. Mas, né, como eu falei, quais são os trabalhos aqui a serem feitos, né? Primeiro, cara, colocar todos na mesma página, né? O diagnóstico ele tem muito a ver, antes de um processo, né, de gestão estratégica, ele tem muito a ver com alinhamento, né, com tentar, né, fazer com que todos entendam a realidade da empresa de fato. Então, o principal trabalho do consultor nessa fase é propor exercícios diagnósticos, né, para as lideranças que vão participar da definição de OKRs. Cara, vamos analisar aqui como é que está a parte interna da empresa, sabe? Qual é a tua visão sobre o financeiro? Vamos agora, pô, olhar aqui o ambiente externo, sabe? Quem são os concorrentes? Quem são... Como é que está a indústria em que você funciona, sabe? Tem algum produto, um substituto aí entrando? Tem alguma tecnologia que está evoluindo que pode ser prejudicial ou pode ser uma oportunidade para a empresa? Como é que estão as questões jurídicas assim na área? Né? Tem algum aspecto social, ambiental, político, econômico que influencia, né, a empresa no longo prazo? Então, é tentar propor esse exercício diagnóstico para que as lideranças comecem a desenvolver uma visão sobre o todo, né? E também a coleta e análise de dados históricos. Cara, porque, cara, isso é clássico, assim, no projeto, não sei se vocês já fazem consultoria em planejamento estratégico, OKRs, mas você senta com o empresário e fala, cara, quanto é que vocês vão faturar nos próximos 12 meses? Pô,
no próximo ano, cara, pô, 100 milhões. Aí tu vai ver o cara faturou 2 no último ano. E tu fala, cara, tu vai de 2 para 100, como é que tu vai? Então é importante fazer esse trabalho de coleta de dados históricos e análise, né, para mostrar, para já ancorar as expectativas dele, né, mostrar para ele que ele não pode ser tão agressivo assim, né, e, embora, né, os OKRs eles sejam sempre ambiciosos, né, mas que ele tem que ter um pouco de pés no chão, né, para não definir algo que ele vai setar e esquecer, né, como eu falei, um dos maiores erros ali de OKR. E algumas ferramentas da luz podem servir como uma excelente forma assim, de facilitar e ganhar escala nesse exercício. Então, algumas ferramentas, por exemplo, que eu uso para coleta de dados históricos são as ferramentas da luz de indicadores. Né? A gente tem a planilha de indicadores financeiros, a gente tem a planilha de indicadores de recursos humanos, a gente tem a planilha de indicadores de vendas. Então, por exemplo, aqui você começa, né, e esse trabalho de coleta, né, é interessante que você já faça seguindo um roteiro, né? Claro, você pode fazer do seu jeito, você pode desenvolver o seu próprio jeito de fazer, mas o que eu gosto muito nas nossas ferramentas é que a simples coleta, ela já cria um relatório pronto para ser entregue para o cliente depois que você termina elas. Então aqui você começa a olhar quais são os problemas da empresa, né? Tipo, você começa a ver que pode ter uma sazonalidade negativa em algum momento do ano, você pode ver que a empresa teve um momento muito ruim ali em algum momento, né, financeiramente, ou que a margem de lucro está muito baixa. Você pode começar a ver que o turnover da empresa é muito alto, né, que os funcionários saem, não tem tempo de treinar. Então é importante você, né, ter essa performance dos últimos 12 meses, porque é nos problemas que a gente começa a entender o que é prioridade. Opa, não, calma aí. Tivemos um contratempo rápido aqui. Calma aí. Pronto, voltamos. Então, diagnóstico interno, né? Então, aqui é a hora de fazer o raio-x interno da empresa, né? Através de, principalmente, eu acho que nesse caso, os dados qualitativos, eles ajudam muito mais. Então, aqui o seu objetivo é decidir quais áreas e processos precisam de maior atenção, né? Isso também ajuda muito na hora de definir os planos de ação, né? Legal, você vai definir o objetivo da empresa, os objetivos da empresa, né? Os resultados-chave ligados àqueles objetivos, mas a empresa tem capital humano, né? Tem estrutura hoje para atingir esses resultados-chave? Precisa de mudanças? É no diagnóstico interno que você vai entender isso. Cara, essa atividade normalmente eu faço muito através de entrevistas, né, com as lideranças. Mas a Luz também tem algumas ferramentas de diagnóstico, né? Tanto a mais geral, assim, que a planilha de diagnóstico empresarial, que fala de todas as áreas, né, de todos os níveis, mas a gente também tem algumas específicas, né, como diagnóstico de governança corporativa, diagnóstico comercial, diagnóstico financeiro, para entrar mais a fundo em cada área, se for o caso. E aqui eu estou mostrando isso para vocês porque eu acho que toda metodologia ela é a união, né, de metodologias já prontas. E quanto mais você tangibiliza a sua entrega com ferramentas, mais escala você ganha, mais você consegue criar algo que seja replicável e escalável. Então, as nossas ferramentas, elas padronizam, né, essa fase de entrevistas, né? Porque, no fundo, você vai ter isso no final das contas. Você vai ter um questionário grande ali que você vai preencher junto com o seu cliente, mas aquilo ali já vai te dar uma entrega, né? Um dashboard de tudo que precisa melhorar ali, fácil de ver e de interpretar. Em seguida, diagnóstico externo. Legal, agora que eu olhei para dentro da empresa, eu preciso olhar para o mercado, preciso olhar para o ambiente no qual essa empresa está inserida. Então, assim, e aqui você começa a entender também algumas oportunidades e ameaças para o futuro, né? Que podem pautar os objetivos da empresa, né? Por exemplo, tem uma ameaça, a economia do Brasil, né, não tem ali um forecast muito interessante, cara. Então, talvez seja a hora de internacionalizar. Né? O que você pode fazer nesse sentido, né? Para você ter receita em moeda forte? Então, ali você começa, junto com o cliente, a entender quais são as oportunidades e ameaças que ele tem para o futuro dele. Então, algumas ferramentas que eu gosto de usar nesse processo, cara, primeiro, análise pestal. A análise pestal, ela tenta avaliar
o ambiente no qual uma empresa está inserida em 6 vertentes, né? E as vertentes elas estão ligadas às iniciais do método Pestal, que são política, economia, social, tecnologia, ambiental e legal. Então você vai olhar para esses 6 aspectos e entender, né? Tentar mapear ali como é que está o ambiente na empresa. Isso é legal, porque cada uma dessas áreas pode proporcionar oportunidades e ameaças para a empresa. Então você entender esse ambiente junto com o empresário, você começa a, como eu falei, colocar eles na mesma página. Matriz BCG, né, é uma análise que ela é tanto interna quanto externa, porque você está avaliando ali um portfólio de produtos ou serviços do empresário para entender quais são os produtos que estão ganhando market share no mercado, quais são os que estão estagnados, né, para você pensar em estratégias de lançamento de novas verticais de negócio, né, você começa a ver ali também oportunidades, né, tem produtos que... Ela divide os produtos em 4 categorias, né, estrelas, vacas leiteiras, em questionamento e abacaxis, né? Então, as estrelas são os que estão crescendo, ganhando market share e têm uma participação relevante no faturamento. Então, é um produto que você tem que continuar apostando, né? As vacas leiteiras, eles têm uma proporção relevante no faturamento, mas estão estagnados, né? Então, é um produto que você tem que desinvestir, né? O questionamento você não sabe ainda, né? Ele não tem uma proporção tão relevante. Então você tem que tentar ver se ele tem potencial para virar uma estrela no futuro, ou se não, se ele vai virar um abacaxi, né? O abacaxi é o produto que ele não tem participação no faturamento alta e está estagnado. Então você está só perdendo tempo com ele. Você precisa tirar ele do seu portfólio. Então essa estratégia, eu gosto muito dessa ferramenta porque ela já dá um plano de ação claro ali para o empresário e isso facilita muito o trabalho do consultor. Tem as 5 forças competitivas de Porter também, né? Que aí já ajudam a entender ali o ambiente da empresa, mas num conceito mais microeconômico, né? Qual é a rivalidade entre os competidores, né? Qual é o poder de barganha dos clientes, dos fornecedores, tem ameaça aí de substitutos, novos entrantes, como é que está a indústria ali, né? Onde você está posicionado. E por último tem a planilha de análise SWOT, né? Que você consegue fazer um cruzamento entre forças e fraquezas, né, que são fatores internos da empresa, com fatores externos, né, que são as oportunidades e ameaças. Então, Filipe, qual eu uso no meu projeto? Cara, depende. Você tem que desenvolver a sua própria tecnologia, a sua própria metodologia para fazer o seu diagnóstico, né? Eu estou falando das ferramentas que eu costumo usar no meu. Né? O importante é você chegar no final dessa fase tendo a certeza, né, de qual é a situação em que a empresa se encontra, com todas as lideranças na mesma página para você entrar no rito de planejamento estratégico, né, no rito de definição de OKRs, nesse caso. Então, falando da fase... Até aqui tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre diagnóstico, sobre o webinar em si? Não? Eu estou me sentindo até... Eu acho que estou explicando muito bem, que ninguém está tirando dúvida, então, excelente. Vou sair daqui, cara, vou sair daqui me achando, né? Perfeito. Então, obrigado aí, pessoal, pelos comentários. Estamos falando da fase 2, né, que é a fase de estratégia. A duração, como eu mostrei ali, ela pode ser de 15 dias a um mês, isso vai depender de muitos fatores, né? Vai depender de como você quer criar esse rito, né? Tem empresas que pegam todo mundo, botam dentro de uma, sei lá, de um lugar e fazem um intensivo de uma semana, resolvem tudo, né? Tanto a parte estratégica quanto a parte tática, né? Cada área já sai dali também com seus OKRs definidos. Tem empresa que vai tentando fazer isso no conta-gotas, né? Ao longo de um mês. O ideal é tentar fazer dentro de um mês, né? Não passar muito disso, né? Mas se a empresa tiver disponibilidade, consultor para fazer um intensivo, eu sempre gosto, né, desse rito de definição de OKRs em que todo mundo senta junto ali e resolve bem, bem rápido. Então, assim, quais são os trabalhos a serem feitos? Primeiro, definição de objetivos e resultados-chave a nível estratégico, né, a nível da empresa, a nível global, né, onde é que essa empresa quer chegar, quais são os 1 a 3 objetivos aí que ela quer concretizar esse ano, quais são os resultados-chave que indicam, né, que tentam mensurar se ela chegou nesse objetivo ou não. Definição de objetivos e resultados-chave a nível tático. Então, agora vamos falar aqui das áreas e das unidades de negócio.
como é que elas definem, né, objetivos e resultados-chave de um jeito que elas contribuam, né, para os OKRs estratégicos. Em seguida, definição de planos de ação para o atingimento das metas. Isso aqui normalmente é feito no nível tático, né? Cada área vai ter planos de ação para ajudar os seus OKRs a serem batidos e, por consequência, os da empresa. Normalmente, os OKRs táticos, né, principalmente os resultados-chave, tá? Vou falar dos resultados-chave aqui especificamente. Eles ou são quebras, né, dos resultados-chave da empresa, ou eles são hipóteses em que a área pensa que concretizando aquilo ela vai conseguir ajudar a empresa a concretizar o resultado-chave dela. Então, vou dar um exemplo, né? Pode ser sei lá, a empresa quer aumentar o faturamento de 50 mil para 100 mil. A unidade de negócio A, né, quer contribuir com 20% disso. Ela quer pegar 20% desse resultado e atingir, né? A unidade de negócio B vai pegar os outros 30%. Né? Então, por isso que os OKRs eles têm que estar bem alinhados. Né? Ou então, uma vai pegar, sei lá, 50%, outra vai pegar 70%, e juntas elas vão dar 120%, mas para criar uma gordura para a empresa bater de fato os 100%. Ou então, hipóteses, né? Às vezes você define, né, que você quer aumentar, sei lá, o faturamento nesse nível que eu falei, né, de 50 para 100 mil, e a área de sucesso do cliente, por exemplo, ela fala, cara, eu vou tentar aumentar a minha conversão de reativação de clientes que cancelaram a conta deles, porque isso vai ajudar a empresa a fechar, né, a aumentar o faturamento. Então, é uma hipótese forte sobre um resultado-chave da empresa, né? Mas não é uma quebra de resultado-chave. A Luz tem uma planilha de OKR também, né, que ajuda você a definir, junto com o seu cliente, os OKRs da empresa como um todo, e também a definir os OKRs táticos, né, sempre alinhados com os OKRs da empresa. Ela também já tem relatórios prontos para mostrar para o cliente, para fazer principalmente aquele acompanhamento, né, que eu falei, de mensal e revisões trimestrais. Para os planos de ação, eu gosto de usar uma metodologia chamada 5W2H, que você pode usar tanto na ferramenta da Luz quanto por conta própria, sem problemas. O importante aqui é entender o conceito. E você também pode usar, cara, até ferramentas simples de gestão de projetos, né? De definição de projetos, de criação, construção de projetos. São planos de ação, né? São projetos em si. Podem ser mais simples, mais complexos, né? Então mas é interessante que isso seja definido no nível de definição de OKRs, né? Porque eu brinco que tem muito empresário que gosta muito da regra de três, né? Tipo, eu faturei 50 mil no mês passado, então esse mês eu quero faturar 100. Pô, legal, mas como é que tu vai fazer? A gente vai trabalhar mais e vai bater. Não, cara, você tem que ter um plano de ação, sabe? Tipo, o que você vai fazer diferente para dobrar o teu faturamento? Não é possível que você acha que todo mundo acorda, sei lá, 9 da manhã, todo mundo vai passar a acordar às 5 para bater a meta e isso vai dar certo, sabe? Não pode ser assim. Você tem que ter um plano de ação, uma coisa que você faça diferente para, né, conseguir dobrar o teu faturamento. E por último, a fase de controle, né? Então, cara, a duração pode ser para sempre, mas sempre revisando, sempre, né, em ciclos de 3 meses. Como eu falei, tem empresas que vão requerer uma adaptação disso, cara. A gente tem um ciclo dinâmico demais, cara. A gente acabou de lançar startup, a gente está em early stage, então a gente ainda está botando o nosso MVP na rua, cara. Toda semana muda alguma coisa, a gente quer revisar os OKRs todo mês, cara. Beleza, vamos testar, vamos fazer assim. E tem empresas que, cara, a gente já está numa fase de tração mais madura, a empresa tá maior, né? Mobilizar todo mundo é mais difícil, a gente não requer mudanças tão rápidas. Então vamos fazer a cada 6 meses? Vamos, mas vamos dar uma olhada com carinho a cada 3 meses? Vamos controlar mensal? Legal, funciona também. E as próprias planilhas que eu mostrei da Luz, usadas na fase 2, né, de OKR e 5W2H, elas têm também uma parte ali de acompanhamento, né, de real versus planejado, né?
E legal, agora você deve estar me perguntando quais são os meus próximos passos, né? Então, então assim, dando um exemplo do que eu, né, do que pode ser feito para colocar o produto na rua amanhã, para vocês já saírem desse webinário com o produto de OKR em mãos, recapitulando, né, as fases, né? A gente tem aqui o diagnóstico, eu quebrei aqui em duas etapas, né? Primeiro, coleta de dados históricos, depois um diagnóstico interno e externo. Em seguida, a fase estratégica, né? Definição de OKRs e definição de plano de ação. E a fase de controle eu já faria nas mesmas ferramentas. Cara, quiser entrar lá na luz, né? Como eu falei, a gente tem várias planilhas de indicadores específicas, diferentes, que vocês podem usar nessa fase de coleta de dados. Tem algumas ferramentas diagnósticas que podem ser usadas no diagnóstico interno, tem algumas ferramentas de análise de mercado que podem ser usadas no diagnóstico externo. Tem a planilha de definição de OKRs para fazer, né, a definição mesmo. Diogo, quer falar? Diego Dantas? Pode abrir o microfone se quiser. Isso. Olá, boa noite a todos. É, eu estava verificando aqui, eu fiquei com dúvida. Quando vocês, assim, eu nunca trabalhei com os OKRs, né? E aí, quando você começa, né, você disse, no início do diagnóstico, aquela fase de 2 meses mais ou menos, trabalha mais, né? E depois vai no planejamento e controle. No ano seguinte, o empresário quer continuar trabalhando com OKRs. Você percebe que há uma facilidade muito maior na fase de diagnóstico e esse diagnóstico, na verdade, é só uma revisão e não vai ter aquele processo mais longo no início do ano, por exemplo. É isso? Sim, sim, sim. Cara, o OKR, ele é uma ferramenta que ela também requer um pouco de intimidade, assim, né, das pessoas que estão aplicando, né? Até esse cara que eu mostrei para vocês, o Felipe Castro, ele vendia um produto que se chamava Coaching em OKR, né? Porque ele treinava a equipe também em OKRs para garantir que o resultado ia ser melhor. Então, o que eu vejo, assim, esse é um dos riscos do OKR, tá? Porque você implementa no primeiro ano e às vezes a empresa tem dificuldade de usar, de se adaptar, e ela acaba desistindo. Só que, pô, quando chegar no segundo ano, cara, aquilo ali vai estar muito melhor, sabe? Então assim, é uma coisa que a cada ano evolui. E é interessante você comparar, né, o resultado de cada ano, mostrar para eles, porque eles começam a ver que, caramba, a gente evoluiu muito, né? Bem legal. Então, assim, no segundo ano, assim, eu costumo fazer as mesmas dinâmicas, tá? Do primeiro para o segundo ano. Só que no segundo ano sai muito mais rápido, porque a empresa está mais acostumada, você como consultor está mais acostumado, porque é legal também você pegar assim, cara, no primeiro ano eu rodei aqui uma análise pestal, né? Pô, no segundo eu rodei também. Pô, vamos ver a diferença aqui? Caramba, olha a nossa percepção sobre as oportunidades né, em termos tecnológicos no ano passado, olha desse ano, olha como mudou, né? Olha como está diferente, né? Então isso também é legal ter esse comparativo. Então eu gosto bastante assim claro, eu posso evoluir a dinâmica, né, do primeiro ano para o segundo, mas eu tento não mudar muito o, o core ali, né? O principal. O Felipe, Beleza. e o KPI, né? Ele seria as metas, é isso? Não, não, mais ou menos, né? Vamos lá. Na Luz, por exemplo, eu controlo muitos KPIs, né? Então, por exemplo, a minha taxa de abertura de e-mails que eu mando é um KPI, é uma métrica importante para mim. Não necessariamente ela é um resultado-chave, né? Ela pode não ser o meu foco nesse trimestre. Então, ela não é um resultado-chave para nenhum objetivo meu, né? Então, eu monitoro, né? Eu entendo que eu aumentando ela, talvez eu me ajude a alcançar algum resultado-chave, mas o resultado-chave é aquilo que é prioritário para eu atingir um objetivo. Então, por exemplo, né, se o meu objetivo é, cara, crescer a minha receita com assinaturas, né, no Luz Prime, quais são os meus resultados-chave para atingir aquilo? Cara, eu preciso aumentar a minha quantidade de trials, né, de testes grátis de X para Y,
eu preciso, enfim, eu preciso, eu preciso aumentar minha conversão desses trials em assinantes, né? Então, eu preciso de isso já me leva a ter um plano de ação focado no meu onboarding, ele tem que melhorar. Eu preciso ter uma audiência maior, né, nas minhas iniciativas para tentar trazer mais leads. Então, esses Mas, são os meus mas, resultados-chave. Mas mas o KPI, nesse caso, são os resultados chaves. não, são coisas diferentes. Os Uma meus, coisa diferente, os tá? meus resultados-chave, eles podem sair de um KPI ou outro, mas são coisas Hum, diferentes. Então, por exemplo, eu quero aumentar a minha audiência de X para Y. Legal. Mas a minha quantidade de pessoas que se cadastraram num evento específico, elas podem ser um KPI, mas não necessariamente elas vão se tornar um resultado-chave que eu espero, entendeu? Os resultados-chave são, cara, legal, deixa eu pegar aqui o que. É como se os resultados-chave eles indicassem a sua direção, né? E o KPI fosse o teu termômetro, né? O KPI ele é tipo o painel do carro, né? É o que eu estou olhando aqui, está funcionando isso aqui, está funcionando legal, minha velocidade está tanto, pá. E o resultado-chave é, cara, onde é que eu quero chegar? Qual é a minha direção aqui, né? Eu quero chegar em tal lugar em tal hora, né? Então, esse é meu resultado-chave, né? E aí eu vou medir, pô, legal, eu estou andando na velocidade certa para eu chegar, né, nesse resultado-chave? Eu tô, eu tô, sei lá, eu tô, minha gasolina é suficiente para eu chegar lá? Então esses são os KPIs, sabe? É o meu dashboard ali, né? O que eu estou olhando de indicadores, né, mais importantes. O resultado-chave é a minha meta ali naquele sentido, entendeu? Que horas eu quero chegar, quando, né, em qual velocidade. Então, é mais ou menos isso. Não sei se ficou claro, Diego. Espero que sim. ficou. Mas depois a gente pode trocar uma ideia. Eu posso deixar até o grupo lá, o Consultoria Ágil aberta, para a gente trocar uma ideia sobre isso, porque é uma discussão bem interessante. Posso até te mandar uns textos lá para tu dar uma olhada na diferença Eu vi entre. no início você falou que em 2021 fizeram uma mudança, acho que 2021, fizeram uma mudança para assinaturas, alguma coisa assim, não foi? Sim, sim. E quando em 2014, eu comprei todos os produtos da Luz, né? E eu tinha as atualizações e era fácil quando eu entrava no login, aí acessava e fazia atualização. E hoje eu não estou conseguindo mais fazer essas atualizações do 5.0. E aí eu até entrei em contato no WhatsApp, mas a pessoa ficou me respondendo, conversando comigo, mas aí já deu 5 horas, aí acho que só amanhã ela vai. Ah, não, mas vai resolver, fica tranquilo. Tá com a gente desde 2014, fica tranquilo que amanhã a gente responde. O Tá ok, Diogo não está agradeço. aqui, tá bom? É, mais alguma pergunta, pessoal? Te vi que o Marcelo tinha aberto a câmera aqui, mas se Ô, quiser Felipe, falar, beleza? oi. Então, é, realmente é assim, a gente está naquele ponto em que, se eu seguir esse modelo, essa metodologia, eu tenho um produto para chegar amanhã no mercado, isso é certo, né? Porque a gente tem veja, eu entendo muito um produto para ser entregue como? Você tem um método, você tem as ferramentas para aquele método, e a partir daí você vai buscar aquele cliente com aquilo. O material que você está botando aí já está bem bacana. A dúvida que eu tenho é justamente o seguinte: quando eu busco um cliente, tá? Naquele momento lá, e eu repasso esse produto e tal, é o que o nosso colega aí falou, né? Perdão, Diego, né? Diego. Ele falou, olha, eu chego lá no cliente e tal, e depois de um ano que esse cliente está comigo lá, evidentemente que eu vou startar esse processo de novo. Então, dentro dessa metodologia, você já tem como entrega periódica ou ao final do processo um resultado, porque eu sempre tenho essa questão de, tipo assim, eu quero renovar, né, aquele processo, então eu entrego o resultado e aponto algo a mais que eu posso entregar se a gente der continuidade àquilo, né? Então, claro que eu sempre falo dessas entregas, né, Pedro? Mas é porque a gente vive num mercado em que, assim, quem contrata não sabe o que está contratando, quem executa luta para entregar, e quando entrega, o cara que contratou olha para ele e fala: tem o que mais?
Então, hoje, para mim, eu considero que renovar é mais fácil do que fechar um processo, para mim, hoje, né? Então, a pergunta é essa, se, junto desse conjunto de ferramentas, se já tem prototipado algum tipo de relatório de entrega de resultados, assim. E aquele modelo impactante, nós estamos falando aqui entre consultores, né? Então, aquele modelo Sim. impactante, que o cara olha e diz, poxa vida, vamos continuar, que isso aí foi muito bom. Cara, a gente não tem um consolidando tudo, né? Até um tópico interessante aí que você levantou, mas eu considero assim que os nossos dashboards assim das ferramentas, eles para, né, para cada uma das entregas ali, eles são bem impactantes, né? Tipo, o cara consegue ver, bater o olho e falar, cara, tô ganhando o jogo ou tô perdendo. A gente tenta ir por esse caminho. Agora, o Marcelo, você falou um negócio bem interessante que é, cara, né, o cara olha e fala, pô, o que mais você faz? E aí ele acaba contratando sem saber o que ele está contratando, só porque ele confia em você, né? E eu bato Sim. muito nessa tecla, cara, o consultor ele tem que ser cada vez mais especialista, né? Tipo, quando você é o cara, né, o Marcelo que presta consultoria em estratégia, quando você é o cara dos OKRs, você é o cara, né, dos métodos de gestão estratégica. Você se posiciona como essa autoridade. Os leads que começam a chegar para você não são mais aqueles leads de indicação que, cara, o Marcelo, porra. Desavisados da vida, né? Não é mais. Que eu brinco, cara, a brincadeira que eu faço é quase que o consultor, né? O generalista, ele é quase o marido de aluguel, né? Que é a expressão que tem no Rio, não sei se tem no Brasil inteiro, mas o faz tudo, né? O cara que, pô, Aham. você É. contrata porque o quadro de eletricidade aqui deu problema, conserta aqui, a pia, né, tá vazando, pô, não sei o que, a privada tá ruim. E o cara vai consertando tudo, mas por quê? Né? Porque é por indicação, né? Porque, né, Uhum. se você vai buscar o especialista, por exemplo, cara, eu levo a eletricidade da minha casa a sério, então eu quero um eletricista. Quem é que se posiciona aqui como autoridade no assunto? Quem é que está falando sobre isso, né? Quem é o consultor aqui que, cara, né, que tá falando sobre o OKR, que, pô, tá sendo seguido, que tá se transformando ali num top voice no LinkedIn? Eu vou nesse cara, tá ligado? Talvez eu não tenha capacidade de pagamento, mas, pô, deixa eu conversar com ele aqui para ver o que ele me indica aqui para começar. Então, quando você começar a decidir esse caminho, né, eu acho que os leads que vão começar a chegar para você. E é claro, é um processo longo, tá? Não é que tu vai fazer esse negócio e amanhã, né, já vai vida nova, né? Mas daqui a pouco os leads que vão chegar vão estar cada vez melhores, né, nesse sentido. Legal. E aí, deixa eu só finalizar aqui os últimos slides e aí a gente abre mais Tá. para perguntas mesmo. Então, assim, eu sou a favor de que cada consultor ele tem que começar a se especializar e ele tem que começar a ganhar escala através de ferramentas, né? Mas, cara, cada consultor tem que ter sua própria metodologia também, né? Então, cada consultor vai atender um segmento melhor que o outro. O que esse segmento ele tem de problemas, né? Quais são os dados históricos que são melhores de coletar para esse segmento, né? Esse é um segmento que ele tem muitas implicações ambientais, legais, né? Ou não, ou uma análise ali, pô, de Porter, né? Onde eu vejo a coisa mais micro, funciona bem. Então você tem que ir ajustando, né? As ferramentas da luz é que nem brincar de Lego, né? Você vai montando ali, encaixando uma na outra e, cá, pum, no final você tem uma metodologia sua. Então isso que é legal, né? Eu não quero tirar a autoridade de vocês, eu não quero tirar a autonomia de vocês, mas eu quero tangibilizar a entrega de vocês de um jeito fácil. Eu não quero que vocês percam tempo ficando montando gráfico, montando planilha, montando ferramenta, montando apresentação. Tem tudo lá no meu site. Filipe, bem rapidinho, eu tenho a ferramenta do OKI a 4.0, né? E a Uhum. primeira que eu vou aplicar vai ser na minha empresa, de consultoria, né? Eu já vou É um bom aplicar, teste. já vai ser um teste para que eu me sinta mais seguro para aplicar também nas demais, né? Sim, é um excelente teste. Faz interno, cara, aí depois produtiza. Perfeito. E aí, assim, próximos passos, né? Como eu falei, cara, primeiro, opcional, quem não tem ainda, iniciar lá um teste grátis 7 dias no Luz Prime. Quem já tem, já é assinante, né? Como a gente está vendo aqui, o Marcelo, o Diego, que tenho certeza que são clientes satisfeitos aí, não precisa. Em seguida, analisar os métodos e ferramentas que eu mostrei aqui hoje. Eu vou mandar a apresentação lá no grupo Consultoria Ágil. Então, já tem os linkzinhos para cada uma das planilhas que eu mostrei aqui hoje.
dá uma olhada, entra no link, analisa, né? Tenta criar a sua própria metodologia, monta o seu MVP, né? O seu mínimo produto viável do seu produto de consultoria a partir do esqueleto que eu apresentei. Define a sua estratégia de preço. A que eu mais gosto, eu tô aqui, cara, eu tô abrindo minha caixa preta para vocês, né? A que eu mais gosto é vende como um produto anual, sabe? O brasileiro, principalmente, está acostumado a pagar parcelado. Então ele olha, cara, se você falar para ele, cara, é um planejamento estratégico aqui de 15 mil que eu vou trabalhar 3 meses para você, para a gente montar o rito de planejamento estratégico. Vai assustar. Se você falar para ele, cara, é 3 mil por mês até o final do ano, ele vai olhar aquilo e vai falar, porra, barato, né? E no final ele está pagando 36 mil. Então eu gosto mais dessa estratégia de preço. Ou então você também pode fazer, cara, sei lá, até o rito de planejamento estratégico vai ter um preço fechado aqui mais caro e depois tem R$ 1.000 por mês de manutenção. A gente já fez isso na Luz, funcionava. Era uma boa estratégia de preço também. E em seguida, né, um bom teste é o que o Diego falou, cara, implementa internamente, né, faz dentro de casa, quando se sentir seguro, produtiza, ou, né, você tem sempre aqueles clientes atuais e antigos que confiam mais no seu trabalho, que te dão mais espaço para testar, testa com eles, sabe? Fala, cara, estou com um produto novo aqui, que eu acabei de lançar, consultoria em OKR, estamos aqui no tempo de fazer o planejamento estratégico de 2024, pô, vamos usar essa metodologia? Deixa eu tocar esse produto aqui com vocês. Então, vê a abertura que eu acho que vai ter jogo, né? Se o cara já confia no seu trabalho, por que não, né? E aí você faz até um desconto, né? Porque primeiro cliente aí na metodologia é sempre bom a gente até reduzir a expectativa deles, né? Porque é um processo de aprendizado para você, é um processo de aprendizado para eles, então já sai de menos pressão. Então é isso, pessoal. Agora estou aberto aí para perguntas. Espero que tenham gostado da apresentação. Quem gostou, poxa, manda um joinha aí. Agradeço a presença de todos, mas quem tiver pergunta, pode falar também. Eu vou abrir aqui porque para ver se Steg os demais tiver alguma coisa. Não, as minhas dúvidas eu tirei, né? Eu acho que o que eu preciso agora é conhecer um pouco mais dessa metodologia, né? Sim. Dessa ferramenta, né? Eu trabalho com estratégia utilizando aquelas tradicionais ferramentas, mas eu tenho essa ferramenta, mas não utilizo. E aí eu Uhum. preciso aprender a utilizar, buscar um pouco mais os conceitos, né? Entender melhor os conceitos e utilizar. E sua apresentação foi bem esclarecedora, Felipe. Eu acho que a primeira vez que eu entrei agora no grupo, né? Foi hoje mesmo, quando eu fui procurar atualizar minhas ferramentas, aí eu olhei que no meu e-mail tem uma mensagem convidando. E quero participar de 15 dias, tem alguma coisa, voltada 15, a 15 algum assunto? dias, sim, sim. Principalmente focada na criação de produtos, né? Ok, então Felipe, vamos. posso falar? Pode, com certeza. É Eu o estou Cláudio abrindo que está aqui. falando, tudo bem? Boa noite a todos aí. Tudo bem, Quero Cláudio? contribuir um pouquinho. A gente tem um pouquinho de estrada nessa área de consultoria, inclusive no agronegócio. Desde 2014 eu estou forte nessa área e na área também de indústrias, primeiro, segundo, terceiro setor, menos no terceiro. Mas, ou seja, eu enxergo o OKR como uma boa ferramenta quando você tem um planejamento estratégico pronto e definido. Porque o consultor, para ele fazer o PLE, o planejamento estratégico, e depois de feito o planejamento estratégico, aplicar o OKR, ele tem que ter um bom domínio nessas duas ferramentas, nessas duas metodologias. Porque um planejamento estratégico mal feito, você com certeza terá um OKR que não conseguirá um bom sucesso. O planejamento estratégico, gosto de trabalhar com o Balance Scorecard, né? Ele traz ali os 4 pilares principais de qualquer tipo de empresa, independente se é cooperativa ou indústria, independente do seu segmento, e depois entra com o OKR. O OKR, ele é como um mecânico. O mecânico que tem boas ferramentas, se ele souber usar bem essas ferramentas, ele Claro. vai consertar o carro, vai ter um excelente resultado.
Mas se ele tiver boas ferramentas e não souber identificar aonde está o real problema daquele carro, ele vai entregar o carro com defeito para o cliente. E o cliente vai sair insatisfeito. Entendeu? Então, o roadmap que você mostrou aí, né, que é o roteiro, né, todo bacana, ele é muito importante. Essa é uma grande dificuldade. Nessa minha jornada aí, durante esse tempo todo, eu criei meu próprio roadmap. Confesso a você que eu dei um upgrade quando eu fiz o Black Belt. Aí eu comecei a usar o DMake, que foi bem bacana, e ali eu acabei deslanchando. Mas se o consultor não tiver o domínio bacana das ferramentas, né, que se aplicam num planejamento estratégico, nem se aventure, porque pode ser queimado. Então, tem que se tornar um especialista nessa área. Tendo esse planejamento estratégico bem feito, e às vezes, quando não tem, a sugestão que eu dou, faça parcerias. Pegue um profissional, ninguém é bom em tudo, pega um profissional que seja bom no PLE e fala, cara, implanta e depois você pode fazer uma venda casada. Ele implanta e você entra com a metodologia do OKR. O OKR nada mais é que um roadmap que ele vai te dar ali os caminhos, né? Lógico, você explicou bem com muita propriedade aí como você define esses OKRs. E tendo os OKRs, ele te serve para você fazer a medição, saber como que os KPIs estão, né? Os resultados estão se comportando em relação àquilo que foi traçado como objetivo. Agora, quando for definir esse OKR de cada área, cada setor, isso é uma coisa que eu falo bastante para os consultores que trabalham comigo na minha empresa. Identificar a dor do cliente. Busque ir na dor do cliente. Quando você pega a dor do cliente, o restante é perfumaria. O restante que você vai atuar, de repente, a dor dele está no financeiro. Fazendo um bom KR, tendo esse roadmap de vocês da luz, que é muito bom aí pelo que você mostrou, e sabendo atingir ali na causa raiz essa questão do financeiro, por exemplo, que eu citei como exemplo, você vai ter sucesso. O restante, eles vêm com a perfumaria, eles vêm ajudando. Agora, se o problema está no comercial, o problema está na indústria, independe, você tem que encontrar a dor do cliente, porque senão você vai encher, vai colocar os OKRs, não vai atingir o resultado, não vai atingir o objetivo e vai chegar no final, principalmente em empresas de médio e pequeno porte, tudo para ontem. A necessidade de resultados, eles não têm um mês para diagnóstico, você tem uma ideia, o último mapeamento diagnóstico que eu fiz numa empresa de médio porte, me deram uma semana. Uma semana para fazer mapeamento diagnóstico. Então, cliente não tem tempo de ficar um mês, 2 meses esperando você mapear. A não ser que você banque todo o seu custo, toda a despesa de translado, de hotel, tudo. Ele não vai fazer isso. Ele quer o seguinte, uma semana, estourando 2 semanas, que você apresente para ele ali o seu plano de trabalho. E aí, se você tem a necessidade de implementar um planejamento estratégico e domina, beleza, põe lá na tua solução. Se você não tem, traga um profissional. Se você se tornou especialista em OKR, mais uma vez, repito, sendo redundante, identifica a dor do teu cliente. É na dor que você vai encontrar a solução e vai trazer a alegria dele e a satisfação do projeto. Isso é o que eu tenho para contribuir aí um pouco, tá? Obrigado, Cláudio. Eu acho importante, eu acho bem bacana, né? A gente está aí na estrada, eu sei o quanto é difícil você entrar nessa carreira de consultor, porque quando eu comecei, me permite um parênteses aí, bem rapidinho, Filipe, desculpa, permite um parênteses bem rapidinho. Quando eu comecei, não existia notebook, meu amigo. Você tinha que fazer lá no desktop, imprimir aquilo, sentar na frente do cliente e ficar folheando, explicando. Depois veio as transparências, e aí vai. Hoje em dia, você tem IA, você tem um monte de coisa aí que te dá uma velocidade bacana. Então, é saber usar a ferramenta. Se você souber usar bem as ferramentas e ter domínio na ferramenta, não tenha dúvida que você vai ter sucesso na sua empreitada. Isso que você falou do consultor, ele ser uma espécie de mecânico, eu gostei bastante. Eu já vou abrir para você, tá, Wagner? Eu gostei bastante. Eu só não. A única coisa que talvez eu tentaria pensar de uma forma diferente é sobre a melhor metodologia possível, né? De você
precisar ter um planejamento estratégico bem definido para utilizar o OKR. Depende do setor, sabe? Eu estou acostumado a trabalhar muito com startup, cara, a coisa é muito dinâmica os OKRs eles acabam funcionando muito bem até de forma independente, né? Claro, a empresa tem que ter uma noção Startup é outro mundo, né? É exato, outro você falou do mundo. o agronegócio, né? O agronegócio é menos dinâmico, sabe? Menos mudança. Agora, pô, legal, a tecnologia está chegando, mas os ciclos são mais longos, sabe? Então, assim, então depende muito assim do setor que você está. Mas como eu falei, cara, e eu concordo muito com você, cara, cada consultor é um mecânico, ele tem a caixa de ferramentas, ele tem que chegar, ele tem que analisar ali o que a empresa precisa, e é por isso que eu falo, cara, eu acho que o consultor ele tem que começar a se especializar, sabe? Eu sou o cara da metodologia tal que presta serviço para o setor tal e melhorando aquilo cada vez mais. Depois, cara, quero abrir uma segunda vertical, quero abrir uma terceira, legal, você consegue fazer. Mas, E não né? tentar atacar todo segmento, né, Felipe? Tipo assim, Exato, tá, você é exato. especialista em quê? Em logística? Você é especialista em manufatura? Você é especialista em financeiro? Porque quando o cara é muito genérico, ele não inspira confiança, entendeu? Boa. Wagner, pode falar, cara. Obrigado, Cláudio. Boa noite, Filipe. Boa noite, pessoal. Boa noite. Filipe, eu estou na mentoria, a gente se falou lá no grupo, recebi o convite aqui, vou sugar o máximo todos os Vontade. minutos aí que eu Pra você. tiver, né, com o grupo, contigo. Bom, eu sou a Up Marketplaces, que é a empresa aqui que eu fundei. Nós somos uma consultoria de e-commerce focada em venda em marketplace. E hoje, assim, o nosso problema com alguns clientes não é venda, tá? Assim, por exemplo, a gente está aqui batendo meta, o cliente saiu de 60 mil reais no início do ano, a gente está entregando 1.200.000 para ele, no final do ano. Então, assim, só que o que acontece com a gente? A gente tem, o meu público são PMS. Só que olha a escala, o cara sai de um faturamento pequeno, 60 mil reais, 100 mil reais, quando ele me procura, e ele arranca para 1 milhão, 2 milhões no ano. As dores dele mudam, né? Então, a gente hoje está em busca de ferramental, porque assim, a única coisa que ele percebe valor, às vezes, é na venda. Uhum. Ele só enxerga valor na venda. Vendeu, a consultoria entregou. Ele não vendeu, a consultoria não prestou. Só que não é isso, às vezes a casa dele está totalmente bagunçada. Sim, Ele tem total. limitações financeiras, ele tem limitação tributária, ele tem limitação no RH. E como eu venho dessa área de consultoria em RH, né? Eu vendo na internet, hoje a gente não vende mais, só presta consultoria e assessoria, mas assim, minha vida mudou por causa da internet. Eu vendi, adaptei, virei consultor, né? E de loja física, a internet na pandemia salvou minha vida, né? E aí eu me foquei nisso. Mas como você acha que essa metodologia de OKRs pode ajudar um empresário, como o amigo já falou, né? Então, assim, uma pequena e média empresa, e assim, ele entra para vender online, né? Assim, o meu foco é online, mas assim, e ele só foca a venda. Como você acha que eu poderia implementar isso para esse empresário, Felipe? Cara, uma pergunta complexa, assim, né? Porque Que é um ferramental poderoso que você acabou de me dar. sim, É um ferramental muito sim, sim. poderoso e essa parte das parcerias a gente já está buscando. Eu tenho contadores, sabe? Eu tenho consultores financeiros que eu acoplo na minha entrega para eu poder Uhum, garantir que uhum. esse cara continue crescendo com saúde. Porque não é só vender, né? Tem que vender com saúde. Mas esse Sim. ferramental que você está me entregando eu acho fantástico. Mas assim, como eu conseguiria implantar isso para uma PME, porque eu não posso, assim, fantástico, eu vou produtizar, eu vou ganhar escala, mas esse cara, ele, assim, para minha realidade hoje de clientes, tá? É muita informação para ele. O Filipe, Eu, não sei se eu posso ajudar, mas eu trabalho muito em pequenas e médias empresas. Eu moro na cidade do interior e é o meu foco, né? Até trabalho também, atuo pelo Sebrae também. Mas Legal. eu vejo que tem muito o que o Felipe falou no início.
depende muito da cultura da empresa, no sentido de que ela é uma empresa inovadora, ela é uma empresa que está sempre buscando essas. Se o perfil dos profissionais que tiverem lá, né, e do gestor que tiver lá, não for um perfil de acompanhamento e inovação, visualizar novos cenários, novas oportunidades, novas formas de adaptabilidade. Aí eu acho que não é uma ferramenta adequada para se trabalhar nessa empresa. Concorda, Felipe? Eu acho que ela é mais realmente adequada para a empresa mais inovadora, pessoas mais sedentas de acompanhamento, não sei, mas é a impressão que eu tenho. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que a maioria dos e-commerces, marketplaces, os caras têm uma sede sedenta por vendas mesmo. Só que aí você tem que começar primeiro, né? Acho que tem duas coisas aí que você tem que pensar. A primeira é, cara, ganhar a confiança dos caras, né? Como é que você ganha a confiança dos caras? Acho que todo consultor início de projeto ele tem que mirar nas frutas baixas, né? Tipo, o que que tá ali a meu alcance para eu pegar para ter as vitórias rápidas, para o cara começar a me ouvir de fato, né? Para eu começar a entrar ali na cabeça dele. E aí, pô, legal, né? Em seguida, né? E aí a segunda coisa, cara, é começar a mostrar cases pro cara. Vou te dar um exemplo aqui, cara. Eu conheço a galera ali do marketing do hotel urbano desde 2013, né? 10 anos atrás. O hotel urbano hoje em dia tá, cara, muito mal das pernas. E eu falo pra galera, eu falo, cara, eu já tive reunião com o CEO dos caras e eu falei pra ele, eu falei, cara, vocês só focam em performance, sabe? Venda, 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 venda. E, cara, vocês vendem o maior sonho do brasileiro, que é viagem, sabe? É o maior sonho do brasileiro. No ranking, né? Todas as pesquisas foram feitas, o maior sonho do brasileiro é viajar, aí tem o outro que é empreender, o outro é ter a casa própria, mas viajar está em primeiro. Cara, vocês não têm uma história maneira para contar, cara, porque isso aí vai bater no teto um dia, cara. Performance é regra de três, né? Então, hoje em dia, você tem cases, cara, de empresas tecnológicas, tipo o Airbnb, né? O Airbnb é uma empresa que investiu em branding, investiu em transformar aquilo numa coisa sólida, porque as vendas viriam juntas, né? Então, e o hotel urbano foi o contrário, porque uma hora a performance bate no teto. E aí, se você não estiver construindo nada fora a performance, cara, uma hora você vai parar de vender, né? Eu falava muito isso até assim, o outro setor que eu trabalhei, tá? Eu trabalhei muito com a galera do terceiro setor, né? Setor de impacto. Então, teve uma vez que eu falei, cara, vocês precisam criar uma marca e parar de ser, entre aspas, pedintes, né? Do tipo, dou aqui que essa criancinha precisa. A gente tem que começar a mostrar impacto, mostrar de fato a transformação que vocês causam na vida das pessoas, individualizar as histórias. Aí, pô, teve uma pessoa que me falou, poxa, mas o pessoal do meu Instagram falou que quando eu posto um pedido de doação, funciona melhor. Eu falei, então faz isso todo dia, por 2 semanas e depois me fala o resultado. No primeiro dia tu vai vender, no segundo tu vai vender, no terceiro talvez não. Quando chegar no final das 2 semanas você não vai mais vender. Você vai esgotar um canal que hoje funciona. Porque, cara, marketing e vendas é como se fosse um sistema de crédito, né? Eu sou 100% transparente nisso. Eu estou aqui gerando valor para vocês. Eu quero vender para vocês, mas hoje eu não fiz nenhum pitch de vendas. Eu cheguei aqui, sentei, gerei valor por 1 hora e meia, né? E eu tenho certeza que vocês saem daqui confiando muito mais em mim, né? Cara, quando vocês forem pensar em ferramentas, vocês vão pensar na minha empresa, porque eu sentei e gerei valor. Então acho que você tem que começar a incutir isso na cabeça desses caras, sabe? E mostrar que, cara, hoje, 2023, cara, a maioria das empresas estão se tornando empresas de conteúdo, né? E estão saindo dessa mentalidade de venda, 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 porque isso está validado que isso não funciona, sabe? Então, é tentar trazer esses cases e até mostrar dentro da sua base de clientes, cara, rodar pesquisa, publicar, sabe? Se comunicar em relação a isso no LinkedIn, começar a mostrar que, cara, se tu acha que essa mentalidade de performance, performance, performance está atrapalhando o seu ICP, né, o seu cliente, perfil de cliente ideal, começa a falar sobre isso, sabe? Começa a mostrar que, cara, esse é o caminho errado e trazer razões para a crença, né? Tipo, né? Por exemplo, o case da empresa tal, cara, ou o que aconteceu, sabe? Então, acho que tem esses dois caminhos aí. Legal, contribuiu. E nessa construção aqui da metodologia própria, né? Eu acho que isso faz muito sentido, porque eu não vou ter clones, né, de mim. A gente fala, né, eu vou ter que Sim, implementar sim, isso e eu estou fazendo exercício nos dois lados, né? Junto com o sim. cliente aqui dentro, né? Porque dentro, comigo ali no jogo, isso funciona. Essa criação de confiança.
mas e como eu vou conseguir escalar isso, né? A ponto de alguém entender a necessidade de fazer isso. E valeu, obrigado pro amigo aí também. Eu acho, deixa eu só complementar. Eu acho que você tem que criar um sistema em que você cuide mais dessa confiança, desse relacionamento e a execução das tarefas, né? Como eu até falei na mentoria, né, na terça, você tem que quebrar até o último nível operacional, porque aí sim fica mais fácil terceirizar, né? E assim, o Wagner, uma coisa que eu falo muito, cara, um livro muito bom que eu li numa época da minha vida e que eu já apliquei muito ele, se chama Brain Flip. Eu não sei qual é o nome em português, ou se tem versão em português. Mas ele fala o seguinte, cara, você tem que tentar ser incrível para 1% do seu público-alvo, né? E não tentar ser legal para 50%. Cara, porque quando você é legal para 50%, as pessoas não falam de você, elas tiveram uma experiência satisfatória. Agora, quando você é incrível para 1%, aquele 1% vai fazer barulho. E aí, nessa tentativa, tu não pode ter medo de bater em quem tá errado, tá ligado? Tipo, cara, o cara ali só fala de vendas, 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 cara, ele só pensa nisso e ele não está construindo uma marca por trás, ele não está construindo uma experiência de compra incrível, né? O atendimento dele é horroroso. Pô, se tu tem certeza que esse cara tá errado, cara, você tem que mirar, né, na tua comunicação, você tem que mirar naquele 1% que pensa igual a você, que concorda, né, com essa mentalidade tá ultrapassada, que quer fazer esses caras vão ser teus early adopters, né, os seus primeiros adotantes, e você junto com eles vão criar um movimento, né, de construção de cases, de comunicação, que você vai fazer os outros 99 quererem vir junto contigo, entendeu? É um processo longo, é difícil, cara, mas comunicação hoje em dia é crucial, assim, né? Você ter, né, uma coisa que o Cláudio falou, né, de tipo, cara, mas para você utilizar os OKRs, você tem que sair de um planejamento estratégico consolidado. Cara, nem sempre, talvez, dependendo do setor, cara, mas comunicação hoje em dia é diferencial para qualquer empresa, de qualquer setor. Você tem mapeado muito bem, assim, quem você foca, quem é, né, a sua persona principal, quais são as dores dela, isso é muito importante, né? Como você ajuda e porque esse cara às vezes, né, legal, você falou, cara, ele dobrou as vendas ali. Pô, legal, não é o momento ainda de convencer ele de que só focar em vendas é errado, né? Tá dando certo para ele. Sim. Então você vai avisar, você vai falar, cara, ó, legal, estamos crescendo, mas, né, e-commerce digital é que nem jogar sinuca. Você tem que matar a bola pensando na próxima. Porque o e-commerce ele evolui em degraus, né? Você deve ter essa experiência, né? Você acha um growth loop aqui, você cresce e você para. Pum. E aí, quando chegar no degrau, você vai falar para ele: eu te falei lá atrás, né? No próximo, a gente vai tentar já fazer antes, né? Já vai tentar estruturar antes, para não ficar muito tempo ali no platô, né? Para a gente já continuar crescendo. E aí o cara vai falar: porra, esse cara sabe do que ele está falando, né? Deixa eu ouvir esse cara, porque ele me falou que ia acontecer e aconteceu. É, até porque, às vezes, assim, a dor que ele me procura no início, na maioria das vezes é venda, né? Mas a gente pega aqui clientes que, de primeiro, a gente identifica que ele está vendendo, mas ele está vendendo até no prejuízo. Então, a gente já entrega essa informação para ele e fala assim, tá vendo, olha, você está aqui com 200, 300 mil reais de faturamento com 5% negativo. Você não aguenta um ano. Né? Você vai botar seu capital e não vai saber o que aconteceu. Vai ficar olhando para os lados e, né? E aí o cara já confia em mim. Aí ele fala, beleza, e agora? O que que eu faço? Fala, beleza, agora eu tô com a confiança dele. Agora faz isso, faz isso, faz isso, né? E então, e tem o contrário também, né? Às vezes o cara quer escalar, mas não tem capital. Então, assim, ele não precisa da minha consultoria, porque ele fala assim, você não vai conseguir. Eu vou colocar seu produto na primeira página, mas e aí? Você vai ter capital para suportar esse crescimento? Você vai buscar crédito caro? Você vai chamar um sócio? Aí já é outras coisas, a gente já vai levando para outros lados, sabe? Que é Sim. bem o ponto, né, de vender online, Sim. né? Produto, não serviço, né? Você tem que entender, cara, hoje em dia, qualquer empresa aí não é só consultoria, não. Você tem que ser obcecado pela jornada empreendedora do seu cliente. Então, por exemplo, eu até criei um post em 2015, se eu não me engano, 2016, que era a jornada do empreendedor brasileiro.
Porque eu estudava isso, cara. Eu entendia, cara, que o cara nascia na ideia, na fase da ideia, a fase da ideia era empolgante, porque ele, cara, tive uma ideia genial, pá, e aí ele oferecia para os amigos, né, para a rede próxima. E aí um, dois compravam, ele falava, caralho, eu tenho um negócio genial nas mãos. Aí ele entrava na fase que eu chamava de luta, que é, cara, agora os meus amigos não querem mais comprar, porque eles compraram no início para me ajudar. Eu tenho que vender para outras pessoas. E agora, né, o jogo é diferente. E na fase da luta eu via que muita gente desistia, porque começava a ter que furar a rede de amigos próximos, pá, e era muito difícil. E aí depois chegava numa fase que eu chamava de estilo de vida, que era quando ele conseguia viver 100% do negócio dele, ele começava a ter as primeiras benesses do empreendedorismo, era quando ele se empolgava de novo, e aí depois ele ia para uma fase que eu chamava de deserto, que é quando ele ficava grande e os problemas dele eram complexos, ele não conseguia mais dividir com muita gente, ele ficava sozinho de novo. Né? Então eu sabia cada fase que o cara ia passar. Então cada fase eu conseguia chegar para o meu cliente e falar, cara, tá legal aqui agora, mas daqui a pouco vai estar assim. Né? Então ele me olhava como uma referência, como uma autoridade, porque eu estudava a jornada empreendedora dele, entendeu? Uhum. Então isso é muito interessante. Você agora que está começando a focar, já está focado num setor, e você falou, né? Agora os caras começam a crescer. Cara, os problemas são diferentes, são mais complexos, mas os problemas, eles acabam, dentro de um setor, eles acabam sendo muito parecidos, né? E você, como você é, né, um prestador de serviços B2B, você começa a controlar. Então, cara, gasta um tempo nisso, sabe? Olhar qual é a jornada, né? Qual é o ciclo de vida do teu cliente. E até pode ser que ele chegue num estágio do ciclo de vida dele que não seja mais interessante ser teu cliente. Por exemplo, eu conheço uma empresa de BPO financeira que o cara fala para mim, pô, Felipe, quando o cliente ele tá até um tamanho tal, é interessante para mim. Depois que ele cresce, depois daquilo, eu já indico ele para ir para outro provedor, porque já começa a ficar muito complexo para mim, minha operação fica ruim. Então eu prefiro pegar outros caras do tamanho dele, né, e transformar ele em case, né, gerar outros clientes iguais a ele, porque, né, olha o meu case, né, o cara cresceu pra caramba comigo, pá, mas não continuar com ele, né, por mais que ele confie em mim, porque senão começa a ficar muito difícil para minha operação. Então também ter essa inteligência também é interessante. Legal, obrigado. Nada. Chayane perguntou aqui, boa noite, para atuarmos como consultores de restaurante, quais planilhas da Luz você me recomenda? Cara, tem várias, Chayane. Pô, o restaurante precisa muito controlar o caixa ali na unha, né? Contas a pagar, contas a receber. A gente tem planilha de precificação específica para restaurante, que também é muito, muito boa. Que mais? Cara, compras, estoque são também itens importantes ali. Restaurante é bom de trabalhar porque você consegue implementar várias coisas, né, de uso rotineiro, né, tipo estoque, fluxo de caixa. E aí eu vou ensinar vocês a ganharem dinheiro com a Luz. Você vai implementar essas planilhas no teu cliente, vai cobrar um X e, cara, um cliente que você implementar e vai estar ganhando ali mensalmente com ele, você já vai pagar toda a sua assinatura sei lá, 5 anos na Luz só com um cliente. Então, revendam as planilhas, implementem nos clientes, cobrem ali um preço de manutenção e ganhem dinheiro com a gente. O Felipe, eu estou vendo aqui tem aquela também controle de pizzaria, não, 4.0. Tem Aí tem específica para uma bar, ficha técnica tem para restaurantes ficha técnica muito boa também. e tem a precificação para restaurantes. Sim, a gente tem algumas específicas. Eu separo por também algumas que são específicas, aí eu separo, né? Como eu separei do restaurante, dá uma olhadinha que tem essas aqui também. Interessante. Pessoal, eu vou encerrar agora. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. E é isso. Quem tiver dúvidas, Luiz, se quiser deixar, o Luiz que está aqui com a gente é da Luz, se quiser deixar o grupo aberto, sei lá, por uma horinha aí para a gente, né, quem tiver dúvida ainda, né, dá para responder. Mas é isso, pessoal. Obrigado. Boa noite. Daqui a 15 dias tem mais, né? A gente vai divulgar o tema lá no grupo. Um abraço, pessoal. Um abraço, muito obrigado, Filipe. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.